E ali, quando eu ministrava sobre paternidade, era algo sobrenatural, porque era uma experiência. Cada ministração era uma experiência que eu vivi como pai, com o pai. E Deus foi moldando o meu coração, porque quando eu cheguei aqui eu tive que fazer alguns caminhos. Pedir perdão para meu pai, reconhecer Deus como um pai. Eu tive que fazer alguns caminhos. E a gente sabe que não é tão fácil. E ali eu ministrava sobre a paternidade de Deus, paternidade biológica, paternidade espiritual, que é o pastor. Ministrava sobre a responsabilidade do pai, que é dar direção, proteção e limite para os seus filhos. E isso é muito poderoso. E quando nós falamos de paternidade, muitas igrejas não aceitam essa visão e essa palavra de paternidade. E eu entendo que muitos não vão aceitar, porque você se colocar no lugar como paternidade espiritual da vida de alguém, você tem que ser o exemplo. Você não precisa ser o melhor pregador, você não precisa ser o melhor pastor de todos, você só precisa ser exemplo. A questão é que muitos não gostam da visão de paternidade. Por quê? Porque ele só é exemplo no púlpito, fora dele não é. Então muitos não gostam dessa visão de paternidade, porque revela quem nós somos. Revela quem nós somos como pai. Revela quem nós somos como empresário, que é o meu caso. Paga os impostos em dia, paga os funcionários em dia. Só que muitos não revelam isso. Então por isso que é difícil para alguns viver a paternidade. Só que quando nós entendemos isso, a paternidade muda a esfera da nossa vida. E eu quero, ao longo dessa mensagem, trazer essa revelação para vocês, para que vocês possam entender. Mas eu quero falar especificamente hoje sobre a paternidade de Deus, o nosso Pai eterno, aquele que nos conduziu até aqui. Está com a sua Bíblia aberta aí? João capítulo 1, verso 11 e 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E eu quero construir um pensamento com vocês, para que a gente possa entender. Porque Deus, na sua infinita bondade, Ele sempre se revelou como um pai. Deus, na sua infinita graça, Ele sempre se revelou, desde o Antigo Testamento até nos dias de hoje, Ele sempre se revelou como um pai. E quando nós começamos a ler o livro de Gênesis, nós entendemos que Deus é um pai. Só que ao longo da história, as pessoas se relacionavam como um Deus. E até hoje tem pessoas que falam assim: eu acredito em Deus. Mas a maioria da humanidade, ela crê em Deus como um amuleto. Como assim como um amuleto? Quando você está passando por dificuldade, você corre atrás de Deus. Aí você fala: Deus vai me ajudar, eu tenho fé que Ele vai mudar a minha história. Aí Deus muda, porque Ele é infinito em graça, em bondade e favor. E por misericórdia Ele muda. Só que quando nós relacionamos com Deus como simplesmente Deus, Ele nos cura. E quando nós somos curados, nós viramos as costas para Ele. É diferente você ter uma relação de paternidade. Porque quando você tem uma relação de paternidade com Deus, você pode estar rico, pobre, com saúde, com doença. Você fala assim: eu quero estar junto com meu pai. Entende isso? Então, ao longo da história, o povo se relacionou muito tempo como um Deus e não como um pai. E quando nós lemos o livro de Gênesis, Deus criou o homem do pó. Ele sopra nas suas narinas e traz a vida para ele. E este homem era Adão, ele trouxe forma. E Deus construiu um jardim no Éden. E Deus, ele colocou o Adão ali no Éden.
E ali Deus exerceu a paternidade para ele, porque Adão estava protegido no Éden, sim ou não? Ele estava protegido. E Deus, como um pai, ele protegeu. E também como um bom pai, ele deu uma direção. E falou assim, ó, você vai ficar no Éden, e você vai cultivar as plantas, você vai me ajudar a cultivar e fazer com que esse paraíso, com esse jardim, ele fique lindo. Você que vai cuidar dele. Então Deus deu uma direção para ele, ó, você é o responsável por este lugar. E Deus era tão bom, que como um pai, na viração do dia, ele tinha um ponto de encontro com Adão. Só alguns entenderam. Fica imaginando Jesus, Deus chegando no Éden. E Adão falando, o pai está vindo, o pai está chegando. E ele corria para o ponto de encontro. Mas Deus também deu um limite para ele. Falou, você não pode tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Você não pode tocar naquilo. E Deus, ele sempre dá limite. Ele nos protege, ele nos dá direção. Mas nós temos um campo de limite. E ele sempre vai nos dar isso, porque o limite também é proteção. Deus nunca nos dá limite porque ele quer brincar com a gente. Deus nos dá limite porque ele quer nos proteger. Deus, como um bom pai, ele sempre vai nos cercar disso. Mas nós, como os filhos, falhamos quando Deus nos dá o limite e nós nos rebelamos contra ele. Deus nos dá limite de algumas coisas. E você vai entender porque às vezes na nossa infância Deus falou assim, através dos nossos pais, não se relaciona com esse menino. Você, filha, eu estou te vendo, não faz isso. O pai falava para o menino, não se relaciona, porque não é o tempo. Aí nós, na desobediência, falamos, não, ele é o amor da minha vida. Ele é um gato. E hoje vive arranhada. Ele é um pão. E hoje você morre de fome. Porque o pai um dia deu um limite. E nós não entendemos o limite. E olha só, nós nos rebelamos contra ele. E até queremos sair de casa. E quando nós nos rebelamos contra Deus, nós queremos sair da presença dele. Mas Deus, ele é um bom pai. Porque o limite, entenda isso, irmão, limite revela o coração do filho. Você quer conhecer o filho, o seu filho biológico, dá limite para ele. Enquanto você está dando proteção, dando direção para ele, dando tudo para ele, o dia que você tirar uma coisa, se ele se rebelar contra você, ele não estava fazendo porque ele te amava, é porque ele estava se sentindo bem com os benefícios. Nós não entendemos isso, mas nós fazemos a mesma coisa. Porque enquanto Deus está derramando chuva de bênção sobre nós, derramando graça, favor, nós estamos voando, nós somos tal, daqui a pouco acontece alguma coisa, Deus fala, opa, eu vou te parar aí. Você fala, Deus não está me vendo. Ele é um bom pai. Ele nos contempla toda manhã. Todo dia ele nos vê. E é um desafio viver a paternidade, porque a paternidade ela nos confronta. E quando nós começamos a ver a história do povo de Israel, Deus sempre se revelou como um bom pai. Mas o povo ele estava perdido em seus próprios prazeres. E Deus, na sua infinita bondade, ele sempre levantou homens e mulheres para trazer a adoração de volta ao povo, mostrando que Deus era um bom pai, ele nos guardava. E olha só, Deus, na sua infinita bondade, ele levanta através de grandes homens, mas ele levanta um homem chamado Moisés e estabelece leis através de Moisés, porque essa lei ela daria destino, ela alinharia o destino do povo, porque o povo andava de qualquer jeito, cometendo pecado atrás de pecado, cometendo erro atrás de erro. Por quê? Porque não tinha como ter um parâmetro. Não é a mesma coisa que aconteceu com Abraão, porque Abraão, ele era chamado pai da fé, porque não existia lei, então ele andava mediante aquilo que Deus falava para ele. Mas Deus precisou estabelecer leis. Quando ele estabelece lei, o povo ele fica
subjugado por a lei. Em Êxodo 19, Moisés ele sobe no monte e ele faz uma aliança com Deus. E ali Deus fala que escolheria o povo de Israel, que o povo seria o seu povo e ele seria o Deus. E ali Moisés faz o primeiro sacrifício, quando ele pega ali, mata um animal como sacrifício para perdoar os pecados e começa a aspergir o sangue sobre o povo. Ali o povo fala assim: nós seremos o teu povo, nós não iremos desviar daquilo pela lei, daquilo que o Senhor está falando. Irmão, só foi sair dali fez tudo errado. É a mesma coisa que acontece com a gente, mano. Nós entramos aqui no culto, o louvor é uma benção. O Senhor começa a falar com a gente. Aí você fala assim: amanhã eu vou começar a orar de verdade. Amanhã eu vou largar aquilo que eu estou fazendo, que ninguém vê, nem minha esposa, nem meu marido. Eu vou largar. Mas quando você sai do ambiente de glória, o diabo te pega ali na porta. Aí fala assim: não é tudo isso não, acho que eu vou continuar fazendo o que eu fazia. Assim era o povo. O povo ele era perdoado dos seus pecados, mas quando eles saíam dali, ele cometia a mesma coisa, e Deus fez uma aliança. Mas através da aliança, Deus dá a direção para Moisés construir um tabernáculo. Tinha um átrio, o santo e o santo do santo. Porque o povo teria que ter um contato com Deus, mas ele não tinha um contato de Deus como um pai, mas sim um Deus que ia lá para perdoar os pecados. De ano em ano eles iam entregar o sacrifício. Mas olha só que interessante, eles iam de ano em ano, mas durante um ano eles cometiam os mesmos pecados. Só que quando eles chegavam no átrio, eles começavam a sacrificar, começavam a buscar ali. Aí a partir dali ia para o santo e o santo do santo. No santo do santo só tinha acesso o sacerdote. Então o povo tinha um intermediário, que era o sacerdote que iria buscar pelo povo, porque eles não tinham uma relação de pai e filho. Mas olha só, quando eles estavam no tabernáculo, que o sacrifício era aceito, o povo ia embora e cometia os mesmos pecados. Mas quem estava diante do Pai, no Santo do Santo, não poderia ter pecado. Sabe por quê? Porque eles conheciam o Pai face a face. E isso que era a crise. O povo não tinha limite. O povo não tinha um destino. O povo não estava alinhado com Deus. O sacerdote, ele tinha acesso ao Santo do Santo, mas o povo teria que ter alguém para intermediar isso. O povo não tinha acesso. Mas olha só, tinha dois tipos de pessoas, e eles eram escolhidos para isso, porque tinha as tribos que eram escolhidas para estar diante do santo, e tinha o átrio, que era a multidão. Mas Deus tinha um plano. Eu fico imaginando Deus na sua infinita misericórdia, Ele falando: esse povo vem e entrega um sacrifício, e depois eles vão embora, cometem o mesmo pecado. Eles não me conhecem face a face. Eu fico imaginando Deus, isso aí é comigo, tá, irmão? Fico imaginando Deus falando assim, traçando um plano. Ele falando assim: eu preciso alinhar os destinos dos meus filhos. Eles têm um intermediário. Eu preciso de alguém que revele quem eu sou, porque o sacerdote não consegue fazer isso. O sacerdote, ele entra na presença e ele fica ali com temor. Mas eu preciso que alguém daqui revele quem eu sou lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Escute isso, querido. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós estamos incluídos nisso. Nós não tínhamos chance mais.
Nenhum de nós tínhamos a força para alcançar a salvação, ou ter uma relação com o Pai, porque nós não tínhamos acesso, nós não conhecíamos. Mas Ele enviou o teu Filho, e Jesus tinha uma missão: nos reconciliar com o Pai. Escute isso. Jesus veio revelar quem é o Pai, para que o nosso destino seja alinhado. Em João capítulo 1, no verso 18 diz: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Ninguém viu Deus. E Jesus, Ele veio para revelar o Pai como Filho único. Jesus, em quem traz conhecimento real sobre quem é Deus, mostrando o amor, a sua graça e a sua verdade. É para isso que Jesus veio. Porque até então, tudo era feito através de regras, sacrifícios. Você tinha que cumprir 613 leis. Era impossível para o cara que não era sacerdote, que não estava no templo, viver isso, cumprir isso. Mas Deus, na sua infinita bondade, mandou o seu Filho, e Ele veio nos revelar o Pai. Ele fala assim: eu falo o que eu vejo. Eu só falo daquilo que eu vejo. Ah, Robinho, eu fico imaginando Jesus subia lá no céu quando ninguém estava vendo. Fala, Pai, o que você quer? Eu vim falar o que eu escutei dele. Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Ele pode mudar história, Ele pode mudar destino, porque Ele é bom. Sabe por que os doutores da lei, os fariseus, queriam matar Jesus? Porque Ele falava assim: eu vim fazer a obra de meu Pai. Sabe o que eles falavam? Os fariseus falavam assim: quem é esse que blasfema, falando que é filho de Deus? Por isso que na palavra diz que Ele veio para os seus, e os seus não receberam. Era eles que falavam tanto do Messias, e o Messias foi no meio deles, e eles não receberam. Aí que está a diferença de quem tem Deus somente como Deus. Quem tem Deus somente como um Deus, acha que Ele é obrigado a nos socorrer quando eu preciso. Mas quem é filho, não se preocupa, porque o Pai não deixa faltar nada. Ele não deixa faltar nada. Eu não sei como é que está a sua vida, mas eu profetizo vida abundante sobre a sua casa, provisão de Deus sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua família. Porque se você é filho, Ele cuida de você. Ele cuida, Ele tem um maná certo para cada dia. Ele tem cura para você hoje. E quando nós falamos que Jesus veio revelar o Pai, a primeira lição que eu aprendo é a humildade. Porque se Jesus desceu para revelar o Pai, a primeira lição que você lendo a história, você vê a humildade de Jesus. Filipenses 2, 5 e 7 diz: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se de si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, e tornando semelhante aos seres humanos. Irmão, você não está entendendo. Ele é Deus. Ele estava no lugar onde não tinha pecado.
Mas Deus, o Pai, traçou um plano, falou: você precisa descer para revelar a mim, para as pessoas. Ele deixou um lugar de glória. E falou assim: tem uma galera em Taubaté que precisa conhecer o Pai. Você está entendendo o lugar, irmão? Não tinha sujeira. No lugar era tudo o trono branco. Os anjos dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aí ele olha para o Pai e fala: Pai, eu vou. Aí quando ele desce aqui, ele escuta: filho de Beelzebu. Começa a xingar ele. Ele fala: não tem problema, eu vim mesmo para revelar o Pai. Olha só, que haja em nós o sentimento de Cristo. E quando nós falamos de humildade, irmão, nós estamos falando de pobreza. Porque tem muita gente abastada rica, e tem muita gente que não tem nada, soberba. Nós falamos de humildade. E quando Jesus nos revela isso, Ele poderia tomar qualquer atitude, mas como Ele tinha que transformar o povo, Ele tinha que restaurar, salvar o povo, Ele se permanecia humilde. E olha só o que diz em Provérbios: a humildade precede a honra, e a soberba precede a queda. Escute isso, irmão. Nós só estamos aqui por causa da graça. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Nós somos filhos. E quando ele olha lá de cima, Brunão, ele fala assim: ele é meu filho. Ah, mas ele não é um pastor. E ele chegou na igreja, está quietinho, não está servindo em nada. É meu filho. Ah, irmão, João 3,27 diz: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Quem nós éramos, onde nós estávamos, em outrora no mundo de pecado, adultério, fornicação, droga, prostituição, mas o Filho nos alcançou. Então não é o quanto que eu tenho e o quanto eu faço que determina a minha filiação. O que define eu como filho é o quanto eu pareço com o Pai. Às vezes nós vamos medir assim e falar: cara, eu carrego algo poderoso, eu tenho um dom, ou Deus me deu o dom de multiplicação, eu sou bem financeiramente, eu tenho uma família, eu faço muitas coisas. Você não está entendendo. Tem um monte de gente fazendo para Deus, mas não conhece o Pai. Porque se o dia que ele parar de fazer, ele desvia da igreja. O Pai só não pode me abandonar, irmão. Eu posso não fazer nada mais, mas eu sei que o Pai está comigo. E deixa eu falar para você, Ele está com você, tá? Você chegou essa noite aqui precisando de algo, Deus vai mudar a sua história, porque o Pai está na casa, e onde Ele está, algo acontece. O Pai, quanto mais eu me pareço,
Isso revela que eu sou filho. E o quanto eu amo aquele que me persegue. Você já ouviu o crente falar assim? Eu odeio aquela pessoa. Desculpa, você não conhece o Pai. O Pai fala assim: ora por aqueles que te perseguem. Aí você fala, mas como? Deus fala, ora. Sabe aqueles que falam mal de você? Ora por eles. Irmão, é um mistério. Quando nós conhecemos o Pai, essas coisas não nos atingem. Não atinge. Porque o Pai, Ele nos guarda. Ele nos protege. E isso vai definir se nós de fato conhecemos Ele, a paternidade dEle. Porque às vezes tem coisas acontecendo na nossa vida que Deus está nos afunilando, nos apertando para alinhar os nossos destinos. Às vezes Deus está te apertando financeiramente, sabe por quê? Ele quer arrancar a soberba que está no seu coração, irmão. Eu estou falando isso porque eu passei por isso. Ele quer arrancar a soberba que está no seu coração. Eu posso, eu faço, eu aconteço. Ele fala, ei, você não faz nada, filho. Quem faz sou eu. Eu que dou saúde para você. Eu que dou graça. Eu que faço você dormir. Sou eu. Aí ele aperta. Aí Deus está falando, filho, desce do salto. Só um pouquinho. Vem aqui embaixo para você ver como é que está o negócio que está bom, filho. Você está em cima achando que você é alguém. Vem aqui embaixo, a glória está sendo manifestada aqui, ó. A humildade do Pai alinha o nosso destino. É o maior exemplo. Segundo, perdão. Os fariseus ficavam doidos com Jesus. Porque a lei mandava matar quando fosse pego no ato de adultério. Aí eles pegaram e levaram uma mulher para Jesus. Jesus, ela acabou de ser pega no ato de adultério. Jesus escrevendo no chão assim, levanta e fala, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Eles falavam, não, mas tem que matar. Jesus, quem não tem pecado? Jesus nos mostra o poder do perdão. O poder do perdão para as pessoas que todo mundo acha que fala, não tem mais jeito. Jesus fala, quando eu perdoar você vai ver. Ah, mas esse aí não tem mais jeito, fez isso, pecou 1, 2, 3 vezes. Ei, irmão, não tem como medir a graça. Pedro falou assim, ei Jesus, quanto que eu tenho que perdoar? 7, 70 vezes 7. Isso aí é no ano, Jesus. Todo dia, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. 70 vezes 7. E o perdão libera nós mesmos, irmão. Jesus estava revelando quem era o Pai. Porque para eles era só um Deus que cumpria a lei, que falava, ó, tem que matar, tem que apedrejar, tem que fazer isso, aquilo. O Pai Jesus falou assim, meu Pai não é assim não. Eu estou com Ele lá. E Ele ama você. Ah, pastor, mas eu não tenho mais jeito, eu fiz tanta coisa errada. Ele continua te amando. Ele quer alinhar o seu destino essa noite. Ele quer fazer você frutificar como nunca frutificou antes. Ele quer fazer isso, irmão. Mas o perdão é algo extraordinário. Porque nós carregamos às vezes a falta de perdão. Nós começamos a lembrar de coisas do passado. Nós somos perdoados, nós perdoamos a esposa nos perdoa. Nós começamos a trilhar um caminho. Mas vira e mexe, você vai lá e abre a maleta do passado. Lembra que você fez comigo em 1989?
Lembra o que você fez comigo em 1973? Irmão, seja livre disso em nome de Jesus. Se Jesus perdoou, quem somos nós? Aí todo mundo carrega amargura, câncer, doença. Aí Jesus está falando: ei, meu Pai é bom. Ele nos perdoou. E Ele jogou no mar do esquecimento. E Ele não visita mais lá. Ele está falando: é daqui para frente que eu quero ver o que você vai se tornar. Não é o que você foi no passado, mas o que eu vou fazer de você a partir de hoje. Às vezes a gente não perdoa. A gente fica ali, ó. Jesus dá mais uma lição de quem é o Pai. Uma mulher do fluxo de sangue, 12 anos sofrendo de hemorragia. Ela ouve falar que Jesus iria passar por ali. E todos sabem que a mulher não podia entrar no meio das pessoas. Ela era como imunda. Mas ela foi no meio da multidão. Eu fico imaginando essa mulher aqui, ó. Vai lá e... ela começa a olhar e fala: eu só toquei nele. E ele já secou toda a hemorragia. Aí Jesus para: quem me tocou? Os discípulos falam assim: mas Jesus, tem um monte de gente te tocando. Tem muita gente que me toca, mas não tira nada de mim. Tem muita gente que vem na igreja, mas não tira nada de mim. Tem muita gente que bate cartão na igreja, mas não tira nada de mim. Mas no meio da multidão uma mulher tocou. Ele falou: porque de mim saiu o poder. Aí ele vira para a mulher e fala assim: foi você, filho? Ela fala: foi eu que te toquei. Aí ele começa a revelar o Pai. Ele pega e fala: filha, 12 anos sem ver a família, 12 anos sem ver o pai. Se fosse casada, 12 anos sem ver os filhos. Aí o pai foi apresentado para ela: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Volta para o seio da sua família. É isso que o pai faz. Ele pega aquele que está na esquina, que você olha e fala assim: esse cara usa crack. Ele está perdido, não tem família, abandonou a casa. Aí nós, como cristão, passa e fala assim: não tem mais jeito. Jesus fala: você não me conhece. Deus está falando: você não me conhece. O dia que eu encontrar com ele, eu devolvo ele para a família, para a sociedade, para o emprego, para o trabalho, e vou fazer dele um príncipe na casa do Senhor. Jesus, quebra o meu orgulho e faz-me olhar pra cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro o teu perdão, pois tua graça joga minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão, do beber do vinho e partilhar. Escute, irmão. Quem não conhece o Pai limita o poder dele. Quem não conhece o Pai fala assim: é impossível acontecer isso. Ah, irmão, não existe nada impossível para ele. Não existe doença que ele não possa curar.
Não existe casamento que Ele não possa restaurar. Não existe filhos que Ele vai tirar da droga para trazer aqui para dentro. Não existe impossível para Ele. Às vezes nós chegamos aqui na igreja, irmão, deixa eu falar um negócio para você. Nós não brincamos de ser crente, irmão. Nós não brincamos de fazer igreja. Você que gosta de falar mal da igreja, do pastor, dos líderes, fica tranquilo, Deus vai pegar você. Deus vai pegar você. Ele vai levar você para o deserto igual levou eu. Eu sentava no banco da igreja e falava assim: o pastor não faz nada. Eu sentava no banco da igreja e falava assim: o pastor tem que fazer mais coisa. Deus falou: você não está entendendo, eu vou levar você para o deserto agora, para você conhecer o Pai. Ai, irmão. Fica tranquilo. Deus vai moer essa igreja, sabe para quê? Para a gente se tornar referência como filhos de Deus. Filhos de Deus. Filho de Deus não mente. Filho de Deus não fala palavrão. Filho de Deus não é duas caras. Filho de Deus é filho, ele é santificado, ele é restaurado. Ele é um só nos mesmos lugares. Era sem pecar, não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. Continua adorando Ele. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Ai, irmão. Nós achamos que somos alguma coisa, irmão. Se não fosse a graça. Escute. Terceiro e último. Meu tempo já foi. O amor de Deus alinha o nosso destino. Nós estávamos perdidos, irmão. Não tinha chance mais. Ele foi levado à cruz do Calvário. Eu fico imaginando. O povo vinha e oferecia sacrifício. Mas quem podia acessar a presença só era o sacerdote. O povo voltava, cometia os mesmos erros. Mas um dia, ele gritou: está consumado. Atrás das cortinas tinha a arca da presença. Só o sacerdote podia entrar lá, irmão. Aí quando ele gritou, o véu do templo se rasgou. Você que não conhece o Pai, vem. Você que não conhece o Pai, se aproxime dele porque ele é bom. Ei, irmão, ninguém poderia ter acesso. Hoje nós não precisamos de ninguém.
Nós só precisamos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta, e vai ser como no começo. Adão, nós temos um ponto de encontro. Quando você fechar a porta da sua casa, Ele vem. Aí você fala assim, mas eu não mereço. Mas Ele fala, mas você é meu filho. Jesus, eu nem consigo falar. Ele fala, não tem problema, eu recolho as suas lágrimas. A sua lágrima fala. Fique de pé comigo, querido. Eu quero que você corra aqui, quem entendeu a palavra. Eu quero orar por você. Ele é um bom pai. Eu não quero fazer nenhum convite específico. Eu quero que você saia do seu lugar e entregue aqui no altar aquilo que a palavra falou com você. Mas tem que ser rápido, porque meu tempo já foi, irmão. O Senhor essa noite está mudando o destino de pessoas. Ele te entende. Ele te conhece. Ele te vê no seu quarto. Ele enxerga as suas aflições. Ele sabe quem é você. Tem alguém essa noite que quer entregar sua vida para Jesus? Que você entrou essa noite aqui falando, talvez seja o último dia, mas Deus te trouxe aqui para mudar a sua história. Cadê você? Levanta a mão no seu lugar.